Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, por dois motivos. Primeiro, que a iFinance é um parceiro estratégico para a Fama Empresarial, então estar aqui representando a Fama, representando essa parceria que é de sucesso, é uma alegria muito grande. E segundo, porque a gente está cercado aqui de clientes, aliás, de amigos, né? É assim que a gente fala dos nossos clientes lá na Fama. Então, muito bom estar aqui com vocês. E a gente vai falar sobre, né? Sobre reforma tributária. Eu sei que é aquele assunto do momento, todo mundo comentando sobre reforma tributária. E a ideia aqui não é trazer algo técnico, não é trazer o que o contador tem estudado sobre a reforma tributária. Eu queria trazer um conteúdo voltado para empresários, para que vocês possam replicar essa informação para outros empresários, né, que possam atingir a rede aí, porque a gente está num momento, acho que eu tenho conversado aí com alguns colegas, alguns clientes, que a gente está no momento de disseminar informação. Tem muita gente que não está sabendo o que está acontecendo. E olha a oportunidade que a gente tem aqui de trabalhar tanto contabilidade quanto BPO financeiro. E eu começo a minha fala fazendo um alerta. Esse alerta ele veio de uma matéria da revista Veja, que diz que 93% pagarão mais impostos com a reforma tributária. Pessoal, 93% das empresas pagarão mais impostos com a reforma tributária. Olha que loucura. E aí, tem gente ainda que não tem ideia do que está acontecendo. Empresários que estão por fora com aquele discurso assim, você já deve ter ouvido. Eu ouvi demais. Reforma tributária é coisa para o meu contador. Ou é coisa para o meu BPO financeiro. Eu, empresário, não vou me preocupar com isso agora. E eles também não sabem que as empresas, a gestão financeira das empresas impactará diretamente no resultado final. Então, se aquele empresário ele não quer fazer parte dos 93% e ele quer fazer parte dos 7%, ele tem que começar a olhar para a gestão financeira. E antes de entrar no assunto, eu queria trazer um pouco sobre a minha história. Aqui está minha família, sou casado com a Elina, pai da Cecília e do Davi, sou corintiano. E minha formação, tenho formação em administração, sou contador, sou especialista em gestão financeira, controladoria, auditoria. E depois de tanto tempo, né, depois de 15 anos atuando especificamente na Fama, eu voltei para a sala de aula. É isso mesmo, a gente está estudando lá pós-graduação em reforma tributária e prática fiscal. E por que a gente fez isso, né? Por que eu fiz isso? Não só eu, várias pessoas no nosso escritório voltaram para a sala de aula para reaprender. E é reaprender algo que aconteceu há 60 anos atrás. É a maior mudança da estrutura tributária no Brasil dos últimos 60 anos. Essa reforma tributária está nivelando muita gente. Então, aqueles especialistas fiscais famosos e os contadores menores, eles estão hoje no mesmo nível, estão reaprendendo. E é tão complicado porque a gente está reaprendendo com gente que também está aprendendo. Reforma tributária é isso, a gente vai aprendendo juntos. E o BPO financeiro também vai aprender junto com a gente como lidar agora com essa nova situação de reforma tributária. E aqui eu trago o que é reforma tributária. O Wagner Xavier, ele trouxe um conceito aqui que eu fiquei muito, eu me identifiquei muito com o que ele disse, que a reforma tributária mirou uma coisa e se acertou outra. De fato, a reforma tributária ela veio com um propósito de arrecadação, de diminuir a sonegação, mas eu trago o ponto de interrogação porque será que a reforma é mesmo tributária? A gente tem debatido muito isso no nosso escritório, nos nossos clientes, por quê? Claro que existe um impacto tributário, mas a reforma tributária é uma reforma econômica, mercadológica, empresarial, reforma de gestão. Então, independente se a gente é empresário, e assim como vocês, eu também sou empresário, contadores, profissionais de gestão financeira, nós seremos impactados pela reforma tributária. Então, se você ouvir algum cliente falar, não estou preocupado ainda porque isso é coisa para o meu contador, ele vai cuidar para mim. Muito cuidado. A maior mudança na reforma tributária está ligado à gestão. É aqui que a gente vai falar um pouquinho.
Trazendo um pouco de conceito, não é tanto objetivo, mas só para a gente estar na mesma página, quem ainda não está por dentro do que vai acontecer. A reforma tributária ela tem um objetivo muito claro de, primeiro, unificação dos impostos. Então cai PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e entra o IVA dual, CBS, IBS, e o imposto seletivo aí para alguns produtos específicos. Não vou entrar muito nesse mérito porque não é o nosso objetivo, mas gravem essa informação. Nós teremos um único imposto chamado IVA dual, que terá uma alíquota única que a gente vai discutir um pouco mais sobre ela daqui a pouco. E eu queria trazer aqui 6 pilares que todo empresário precisa saber sobre reforma tributária. Isso é básico, isso é um nivelamento básico, que não é aprofundamento sobre reforma. Eu gostaria muito que vocês pudessem levar essa informação para os clientes de vocês. A gente vai falar sobre formação de preço, é um primeiro pilar importantíssimo, a gente até adiantou alguns assuntos aqui. Nós falaremos sobre alíquotas, a forma de apuração, a geração dos débitos, a geração dos créditos e o combate à sonegação. Se todo empresário tiver, no mínimo, esses 6 pilares fortalecidos na sua empresa, ele terá um resultado positivo com a reforma tributária e não fará parte daqueles 93% e sim dos 7%. Primeiro deles, então, nova formação de preço. Como é que é essa história, né? Então vai ter a forma de formar o preço, ela vai mudar? É isso mesmo. E trazendo aqui como que funciona hoje. Vamos lá. Trouxe aqui um documento que todos vocês conhecem, aqui não dá para ver muito bem, mas é uma nota fiscal de serviço daqui de São Paulo. E aqui eu vou aproximar para a gente entender esse número aqui. Valor do serviço, R$ 1.200. Como é que foi feita essa precificação? Como é que essa empresa chegou nesse valor de faturamento para esse cliente? Modelo atual, custos, percentual de despesa fixa, impostos e margem. Resumidamente é isso, não é? Então vejam que todas as características ali da composição de preço, elas estão inclusas nesse preço. Elas fazem parte do cálculo da formação de preço. Chegando a um preço final de R$ 1.200 e a partir daí ele vai recolher o imposto em cima desse valor. Como que vai funcionar a proposta? Qual que é a proposta da reforma tributária relacionada à formação de preço? E aqui eu trouxe um exemplo também de uma invoice americana. O modelo americano ele é um modelo muito próximo ao que a gente vai executar aqui no Brasil. Então serve de base para a gente entender agora sobre a precificação. Eu tenho aqui uma invoice de um produto ou serviço que custou $300 e a base de cálculo do imposto é justamente o valor cobrado do produto e serviço. É o que chama de cálculo por fora, não é por dentro mais. Então, primeiro impacto importante, formação de preço. Os preços agora, a proposta comercial, ela é líquido de impostos. Vocês já contrataram um serviço de advogado? Eles costumam fazer isso, né? Líquido de impostos. Agora, todos farão assim. E o imposto será calculado a partir desse preço final de venda. O imposto por fora. Então veja que se a gente fizer um cálculo, né, nesse caso aqui a alíquota é 23%. Se a gente pegar os 23% sobre os $369, que é o preço final, que é o que a gente faz hoje, vai dar R$ 84,97 e não 69 que está lá. Justamente por essa forma de precificação do imposto calculado por fora. Então, gravem isso que será muito, muito impactante para nós, para vocês, profissionais de BPO financeiro. O que isso significa para as empresas? O que vocês acham? A precificação mudando, já começa um problema operacional. Quantas empresas, quantos clientes de vocês, retomem aí na carteira de vocês, tem uma estrutura de precificação sólida, tem uma inteligência de precificação? Ou o cara cobra, meu concorrente cobra tanto, então eu vou cobrar mais ou menos isso, um pouquinho mais barato para pegar o cliente dele. Isso não existe, né? Ou existe? Muito. E eu queria trazer, além daqueles 6 pilares, alguns insights para vocês de BPO financeiro, como é que vocês podem aproveitar situações como essas para poder agregar valor ao serviço prestado. E o primeiro deles é que as empresas precisam reprecificar seus produtos. Por que não o BPO financeiro pode oferecer um serviço complementar? Não está incluso, né? A gente está falando sobre isso. A gente tem esse problema de achar que tudo está incluso no honorário. Você quer consultoria.
precificação de produtos. Oportunidade para vocês de BPO, para nós de contabilidade. O segundo pilar são as alíquotas. E aqui eu queria trazer como que vai funcionar essa questão de alíquotas. Como eu disse, reforma tributária, alíquota única, IVA dual, estimada em mais ou menos aí 28%, 27,97%. E a partir dessa alíquota única, eu terei algumas reduções, alíquotas reduzidas para alguns segmentos. Por exemplo, a área da saúde, eu vou ter uma redução de 60%. Profissionais liberais, contadores, advogados, consultores, terão uma redução de 30%. E aí eu não vou entrar nesse detalhe, depois quem quiser aprofundar, a gente tem lá na lei todos os setores que terão alíquota reduzida ou até isenção em alguns casos. Eu queria trazer um exemplo aqui de como que vai ficar a precificação e o impacto dessa alíquota de 28%. Lembra que a gente falou que 93% pagarão mais impostos. Eu trago aqui um exemplo de uma empresa de TI, serviços de tecnologia. Essa empresa emitiu uma nota fiscal de R$10 mil para um cliente. Desse valor, empresa no lucro presumido pagou 3,65% de PIS e ISS de 2%, recolheu ali os R$565 de imposto. Qual que é o preço líquido de tributos, então? R$9.435, certo? Veja o impacto da mudança de alíquota e a forma de precificação no preço final. Pensando que essa empresa ela vai ganhar o mesmo valor, porque para ela sobrou 9.435, então para ela manter esse mesmo ganho, ela teria que cobrar o preço de 9.435 e calcular os 28% em cima desse valor. O que vai ser, então, o valor total a receber, ou qual o valor que o fornecedor vai pagar? Mais de R$12 mil. A gente está falando de um aumento de mais de 20% no preço de venda de um mesmo produto, do mesmo serviço. É um impacto muito grande. Mais de 20% de aumento no desembolso efetivo. Veja que isso já é um impacto para vocês de BPO financeiro, fluxo de caixa. As empresas estão preparadas para desembolsar 20,7% a mais de dinheiro na hora de pagar um fornecedor? Não está, né? Outra oportunidade. E o que isso significa para as empresas? Pessoal, 20% a mais no desembolso, o que você acha que vai acontecer? A empresa vai querer repassar isso para alguém. Não vai? É óbvio, nós somos empresários. Se isso vai acontecer com a gente, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que repassar isso no meu preço. Eu não consigo absorver isso. E dando continuidade à matéria da própria revista Veja, ela traz justamente isso, que a maioria das empresas, elas vão repassar isso na cadeia. Cadeia produtiva ali, né? Cadeia, não é a cadeia citada pelo Wagner. Repasse de preço, o que vai acontecer com a nossa inflação? A tendência é que haja um aumento significativo nos preços de tudo. Afinal de contas, a cadeia toda vai acumular esse imposto de 28% e o consumidor final, aquele pessoa física que não aproveita crédito, vai acabar pagando sobre isso. Outro insight é que as empresas precisam reavaliar o seu regime tributário. Outra oportunidade. Vocês, BPO financeiro, vocês têm responsabilidade sobre isso? Sim, é uma oportunidade. Como oportunidade, sim. Entrar em contato com a contabilidade, entender se esse é o melhor caminho, mas o insight aí com relação à reforma tributária. Terceiro pilar, forma de apuração dos tributos. Veja que a gente já está aprofundando um pouco mais e eu vou explicar um pouco como é que vai ser essa apuração dos tributos. Como é que funciona hoje? Nota fiscal de 1.200. Bom, vamos supor que essa empresa esteja no Simples. Alíquota do Simples, aplica em cima do valor de venda, em cima da receita, gera guia. Simples assim. Lucro presumido também, lucro real, a base de cálculo é sempre o preço de venda. Qual que é o detalhe? A reforma tributária traz o conceito de regime não cumulativo de tributos, que é o que a gente tem falado aqui sobre aproveitamento de créditos.
E pensa numa conta bancária em que existem a todo momento entrando e saindo dinheiro. Vai existir uma conta na contabilidade, um conta corrente, em que toda aquisição, toda compra, toda entrada gerará um crédito e toda saída, toda venda gerará um débito. Ao final do período, essa empresa vai avaliar se a diferença entre débito e crédito for positiva, ela vai ter que recolher essa diferença. É um pagamento quase que online do tributo. Regime não cumulativo. E aqui tem um detalhe importante e que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque isso vai impactar muito as empresas. E olha, aquele mesmo exemplo, eu queria trazer agora a visão do fornecedor. O cara que contratou aquele serviço de TI de 10 mil reais. No modelo atual, ele então pagou os 10 mil reais e entrou líquido para a empresa fornecedora ali os 9.435. Nesse caso, o fornecedor ele desembolsou 12.073 reais, concordam? Então ele teve um aumento de desembolso de 20,74%. Impactou muito o fluxo de caixa. Mas como é que fica a questão do custo? Ele desembolsou um valor de 12 mil, mas ele conseguiu aproveitar o crédito de IVA dual de 2.638. Ou seja, eu tive um aumento no desembolso de 20%, mas olha como é que ficou o custo dele. Se ele aproveita crédito, esse crédito vai entrar na contabilidade como um aproveitamento, como se fosse um crédito mesmo. E como é que fica o custo líquido dessa mercadoria ou desse serviço? Enfim, reduziu em 5%. Então vejam que pagar mais caro, desembolsar mais para um serviço ou produto na reforma tributária não significa um custo maior. Pode significar um custo menor. Aqui entende-se custo, nesse caso, na minha fala, o custo contábil, aquilo que vai para o seu DRE, que vai apurar o seu lucro. Olha que loucura. Eu tenho um aumento do desembolso, mas eu tenho uma redução de custo. Oportunidade para o BPO financeiro poder entender o cenário do cliente e poder orientar com relação a isso. Qual que é o mais comum? O que o cliente faz em busca para escolher um fornecedor? Aquilo que é mais barato, aquilo que ele desembolsa valor menor. Concorda ou não? É o que acontece no dia a dia. Nem sempre será o mais barato em termos de custo. Um exemplo claro aqui. Significa o quê? As empresas, além de cuidar de precificação, cuidar de alíquota, ela tem que entender de quem ela está comprando e para quem ela está vendendo. Afinal de contas, isso vai impactar diretamente o resultado econômico da empresa, lucro ou prejuízo. Aqui eu não estou falando de fluxo de caixa, estou falando de resultado econômico contábil. Mas o insight, alguns produtos e serviços terão custos mais baixos, mesmo com preço maior. É difícil o empresário entender isso, não é? Ainda mais o empresário que ainda não tem a maturidade de gestão contábil e financeira, um cara que está começando, explicar para ele é um desafio muito grande. Vamos agora ao quarto pilar, que é a geração de débitos tributários. Como é que funciona hoje? Hoje, basicamente, a base de cálculo para o tributo é a venda. É a emissão de um documento fiscal. E a lei ela traz um detalhe importantíssimo e tem muita gente que não está se atentando a isso. Ela traz sobre adiantamentos. O que é isso na contabilidade? Deixa eu explicar para vocês o que é adiantamento. Sabe aquela receita, que a gente chama de receita, né? Sabe aquela entrada que não tem documentação fiscal? O que nós contadores tratamos? Isso não fica solto, eu tenho que conciliar com alguma coisa. A gente lança numa conta, na contabilidade, chamada adiantamento de cliente. Que na nossa cabeça é o seguinte, o não emitiu nota fiscal é porque o produto ainda não foi vendido, o serviço não foi prestado, então aquilo foi um adiantamento. E fica lá. A gente tem cliente que tem adiantamentos, né, eternos.
E a reforma tributária ela traz um detalhe que o saldo de adiantamento será a base de cálculo agora para o tributo. Ixi. Falou igual mineiro agora. Ixi. É isso aí, gente. Olha que desafio que a gente tem de convencer o cliente que não adianta ele não emitir nota mais, isso não vai impactar. Afinal de contas, o saldo contábil na conta de adiantamento será tributada também, será a base de cálculo. Significa o quê, gente? Veja como o empresário ele precisa agora pensar diferente. Ele precisa entender que aquela economia que ele faz com tributos já não é tão simples assim. Ele precisa encontrar estratégias diferentes para que ele tenha uma melhora no resultado da empresa dele. Mudança de mentalidade dos empresários. Talvez um dos insights mais importantes para o BPO financeiro relacionado à reforma tributária. À medida que o empresário ele muda a mentalidade, ele começa a entender que o modelo praticado até então, o jeitinho brasileiro, vai ficar mais difícil de acontecer, oportunidade do BPO também atuar e ajudar ele a organizar a casa. Vamos agora, pessoal, a quinto pilar, que é a geração de créditos tributários. Esse é um detalhe importante também que a gente tem que estar muito atento e vocês precisarão trabalhar muito isso no dia a dia do BPO financeiro. E eu trago o conceito que está explícito na lei da reforma tributária, que é o crédito amplo. O que é isso? Existem alguns regimes tributários hoje, né, o lucro real, por exemplo, que você consegue aproveitar créditos de algumas coisas. Só que o conceito do IVA dual é o seguinte, cara, independente do que se tem nota fiscal, você vai aproveitar o IVA dual daquela nota fiscal. É o crédito amplo. Então, aquele fornecedor que não emite nota, que emite meia nota, existe isso na rotina de vocês? Claro que existe. Na minha também existe muito. Esse cara vai tomar um papel diferente agora, porque ele pode ser excluído. Afinal de contas, as empresas elas contratarão produtos e serviços de quem emite nota fiscal para geração de crédito. O que isso significa? Maior seleção de fornecedores, concorda? Saber de quem você compra está cada vez mais importante com a reforma tributária. Hoje a gente olha o quê na hora de contratar um fornecedor? Preço e prazo, basicamente é isso. Agora a gente vai olhar o regime tributário do fornecedor e o quanto o fornecedor tem de gestão financeira. A gente falou um pouco sobre isso mais cedo. Oportunidades para o BPO financeiro. Oportunidade de sermos mais consultivos, de fazer o cliente entender isso. Existe um trabalho de educação muito pesado para a gente fazer. E a gente, porque faz parte da contabilidade, educar o cliente quanto a isso, mas BPO financeiro, vocês estão todo dia em contato com o cliente. Oportunidade única de educar o cliente, ensinar o cliente, mudar a mentalidade e ser mais consultivo. E o último pilar, sonegação de impostos, de tributos. É um combate, o modelo criado, gente, foi um modelo criado para acabar com a sonegação. É impressionante. O Wagner disse que realmente é o modelo mais moderno do mundo e, de fato, foi muito bem feito. O cara que pensou isso aqui, ele está de parabéns. Né? Só que ele mirou uma coisa e acertou outra. Esse é o problema. Vamos entender como é que funciona isso. Crédito financeiro. Significa que as empresas, elas, sim, poderão aproveitar créditos de todas as notas fiscais de fornecedores, desde que esse tributo esteja pago. Pô, Ricardo, então eu vou ter contas a receber de fornecedor, porque como é que eu vou controlar se o cara pagou ou não? Desafio para o BPO financeiro. Porque a contabilidade só vai poder aproveitar o tributo se o tributo do fornecedor dele tiver sido quitado. Só que existem métodos para se fazer isso, e o governo ele trouxe algumas ferramentas que vão facilitar o pagamento do tributo. Então vai ficar mais fácil da gente gerenciar isso. O primeiro deles é a famosa guia. Só que essa guia, a base de cálculo, não é mais o valor da receita.
A base de cálculo será a diferença entre débitos e créditos tributários, a diferença, recolhimento através de uma guia. O primeiro passo vai acontecer, pode acontecer e vai acontecer de de clientes assumirem o pagamento do tributo. Pensa comigo numa empresa muito grande em que contratou um prestador de serviço para arrumar o ar-condicionado. Você acha que ela vai correr o risco do prestador, do fornecedor dela não pagar o tributo, ela não poder aproveitar esse crédito? O que ela vai fazer? Fornecedor, eu vou te pagar só a sua parte e eu recolho esse imposto para você. Acontece como se fosse uma retenção na fonte. Vai acontecer também, é uma forma de pagar, e quem tem clientes maiores aí, isso inevitavelmente vai acontecer. Split é uma realidade, vai acontecer. Existiram agora algumas intercorrências em que será postergado um pouco, mas isso vai acontecer. A retenção na fonte direto na maquininha de cartão, digamos assim, né? Exatamente. Na hora que efetuar um pagamento, automaticamente o imposto já está pago. Isso é o futuro. Quando a gente fala em reforma tributária, isso vai acontecer e isso vai acabar com a sonegação. Vai acabar com a sonegação. O pagamento, não é nem a retenção, né? É o pagamento na fonte do tributo. Significa o quê, gente? Maior necessidade de gestão financeira. Vejam que vocês, BPO financeiro, vocês tomam agora um papel muito diferente na relação com o empresário. O nível de importância que o BPO financeiro terá para empresários vai ser essencial. Eu costumo dizer muito lá na empresa que gestão financeira não é opcional, ela é obrigatória. A questão é, você vai fazer internamente ou você vai terceirizar? Aí é uma escolha sua. Agora, não fazer não é uma opção. E agora, com a reforma tributária, realmente não é opção. As empresas precisarão controlar suas finanças. Controlar no detalhe, no dia a dia. Não é controlar depois que aconteceu, não. O BPO financeiro vai atuar diariamente, talvez até como um consultor tributário, entendendo e auxiliando o empresário a tomar uma decisão mais estratégica com relação a tributos. As empresas, elas precisarão de sistemas muito mais robustos. Vocês acham que qualquer empresário no Brasil hoje tem condição de implantar um sistema sozinho? Claro que não, gente. A maioria não tem, não sabe nem por onde começar. Outra oportunidade para o BPO financeiro. Agregar o serviço, agregar o sistema, consultoria. Esse é o futuro. Novo posicionamento do BPO financeiro. Então, acho que a ideia do encontro é a gente trazer um pouco sobre isso, de como o BPO financeiro passa a ser estratégico. Como que agora o BPO financeiro vai tomar um papel muito relevante. Não que não tenha hoje, mas empresas que não têm gestão financeira, e que a maioria delas não tem condição de fazer internamente, vão buscar um fornecedor para terceirizar isso. Oportunidade para vocês. E como se preparar para a reforma tributária? Já caminhando aqui para o encerramento. Qual que é o jeito errado? E que tem muita gente fazendo. Primeira coisa é ficar parado. Com esse discurso de que, não, isso é coisa para o meu contador, não vou preocupar com isso agora. Ou então 28% é fácil, eu vou pegar o meu preço atual e vou jogar mais 28%. Meu cliente que absorva isso, ou que repasse, se ele quiser. Analisar só a sua empresa, não, deixa eu fazer um estudo aqui do meu negócio, esquecer que ela faz parte de uma cadeia e que ela vai impactar essa cadeia. Ou analisar só o tributo e esquecer dos outros impactos que a gente falou de vários aqui. Esse é um jeito errado. O que é o jeito certo, então? Tudo isso que a gente já falou até agora. Analisar preço de venda, entender de quem compra, para quem vende, como eu vou obter crédito, como eu vou apurar, como é que vai ser a forma de apuração do meu imposto. O trabalho do departamento fiscal de uma contabilidade, ele vai ser menos relevante.
O departamento contábil vai tomar uma relevância gigantesca. Eu tenho falado muito lá no nosso escritório. Departamento contábil será o futuro com relação à reforma tributária. E o que o departamento contábil faz, gente? Nada mais do que pegar o que o BPO financeiro faz e traduzir para uma linguagem contábil. Contabilidade de uma empresa é espelho, é reflexo do financeiro da empresa. E tem muita gente que não faz gestão financeira, que não tem sistema, não tem controle e que pede a DRE no final do mês. Cara, como DRE? O cara não foi capaz de mandar um extrato bancário. Veja o que é uma mudança de mentalidade e que a gente vai ter que trabalhar juntos, gente. A contabilidade e o BPO financeiro agora tem que se unir. É uma união para fortalecimento da gestão empresarial. E que a maioria dos empresários não tem isso. E não tem, talvez não porque não querem, porque não tem condição de ter. E aí nós entramos terceirizando esses serviços. A reforma não é sobre pagamento de tributos, mas sim sobre margem e fluxo de caixa. Vou ler de novo, hein? Não é sobre pagamento de tributos. Esquece essa história de que a reforma é tributária. Não é tributária. Reforma é econômica, mercadológica, comercial. É sobre margem, sobre caixa, sobre gestão. Isso sim trata a reforma tributária. Quais oportunidades que a gente tem, então? Primeira coisa, sair na frente. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que não têm ideia do que está acontecendo com reforma tributária. E pessoas da área, contadores, gestores, consultores. Quem sai na frente vai se posicionar diferente no mercado. Ganhar eficiência operacional e de custo, oportunidades que a empresa tem. Precificar corretamente. Empresas que se posicionarem diferente com a reforma tributária e que tiverem apoio nosso, serão melhor vistas no mercado, irão beber uma água limpa, que a gente fala lá em Minas, né? Quem chega na frente bebe água limpa, não é isso? Pessoal, oportunidade. E consultoria, dialogar com clientes, fornecedores, revisão de preço. O papel do BPO financeiro vai ser, inclusive, para ajudar até na forma de contratar um fornecedor. De quem eu vou contratar? Qual fornecedor é melhor? Oportunidade para nós. As empresas vão precisar de gestão financeira. E aí eu entendo que gestão financeira, ela é, a partir de agora, sempre foi, mas a reforma tributária reforça, ela é obrigatória. E o empresário tem duas opções, ele pode fazer internamente ou terceirizar com a iFinance. A maioria vai preferir o quê? Terceirizar, porque empresários não têm a capacidade técnica para isso. Vai começar a chover proposta, gente, se preparem. As empresas precisam de gestão financeira e precisam também de contabilidade consultiva. E nós da Fama hoje estamos preparados para atender esse cliente. Nós temos investido muito em treinamentos internos, grupos de estudo, para que o nosso trabalho passe a ser muito mais relevante para o cliente. Eu vou conseguir aumentar até o meu honorário, gente. Não vou? À medida que eu me posiciono diferente, que eu ofereço uma solução atual, concreta e que gere resultado para o cliente, resultado é ou ganhar mais dinheiro ou deixar de perder dinheiro, ele vai me valorizar. E aqui eu queria trazer um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso trabalho. Temos uma parceria sólida, eu tenho vários clientes que estão aqui, que poderia chamar vários aqui para testemunhar com relação ao nosso trabalho. Claro que temos alguns problemas, sempre somos pessoas e os problemas acontecem, mas estamos com o propósito de ajudar o empresário a jogar esse jogo, a alcançar um alto nível. Eu queria deixar um recado rápido aqui sobre a nossa empresa, para que vocês possam conhecer e entender qual que é o nosso propósito. O que a Fama Empresarial busca hoje com relação ao nosso cliente. Pode rodar o vídeo?
Não foi? Está sem internet. Então, eu vou falar o que está no vídeo aqui. Fica tranquilos. Estamos há 40 anos no mercado. Meu pai fundou a empresa e hoje estamos em Uberlândia, Minas. Alguns, inclusive, já estiveram lá no nosso escritório. Temos uma equipe de 30 pessoas, uma estrutura para atender cerca de 350 clientes, 400 clientes aí espalhados por todo o Brasil. E a gente tem um propósito muito claro, os nossos valores estão muito ligados ao atendimento, ao relacionamento e ligado muito à experiência do cliente. Eu costumo dizer lá no nosso escritório o seguinte, a gente nunca vai ser avaliado como, nossa, a guia que a Fama gera é maravilhosa, né? O olerite que eles geram, nossa, é impecável. Gente, técnica é obrigação nossa. O que vai nos diferenciar no mercado é posicionamento e relacionamento com o cliente. É ser consultivo, é entender as dores do cliente, é ter empatia. Eu vim da área financeira, então, para mim é fácil, mas a gente tem que disseminar essa cultura lá na empresa e fazer com que cada um lá dentro tenha empatia e esteja lá dentro do nosso escritório, mas com a visão do cliente. Nós temos um departamento que a gente chama de sucesso do cliente, que eu costumo dizer lá dentro, que é o representante do cliente aqui dentro, lá dentro. Ele está lá para ouvir, para entender as dores do cliente e para atuar internamente nos departamentos operacionais naquilo que for necessário, com alguma dúvida, solicitação. Nós temos aplicativo, a gente investe muito em tecnologia. E por que isso, pessoal? Porque olha a quantidade de mudanças que vem acontecendo. Se eu não tiver um time preparado, capacitado e engajado a oferecer um serviço de qualidade, eu vou ser mais um no mercado e isso eu não quero. Afinal de contas, são 40 anos de história, a gente tem cliente que está com a gente há 40 anos e essa história está começando. A gente tem uma oportunidade gigantesca de poder nos posicionar diferente com relação à reforma tributária, ser mais consultivo e, principalmente, estar de mão dadas com gestão financeira, estar de mão dadas com BPO financeiro, que é um parceiro estratégico para nós hoje. E eu queria finalizar trazendo um benefício para toda a rede iFinance. Alguns já estão, eu já dei spoiler, né, para alguns, mas agora, de forma oficial, trazer um benefício muito grande que, como eu disse, precisamos ser consultivos. A gente vai fazer isso para todo mundo ao mesmo tempo? Não vai. A gente precisa unir forças para fazer isso acontecer. E esse benefício é um trabalho de diagnóstico voltado para a reforma tributária, que envolve 3 vertentes. Primeiro, o entendimento da carga atual. Então, é um diagnóstico, não é só perguntas e respostas, aqui é um aprofundamento um pouco maior, para entender qual que é a carga tributária atual, avaliar também o entendimento das relações comerciais. Então, veja que não é só um diagnóstico fiscal, também eu vou avaliar a questão comercial, e os reflexos diretos na precificação. E aí a gente traz um benefício financeiro de poder oferecer isso ao valor de R$ 4.900 para os clientes de vocês, com a possibilidade de uma remuneração, de um comissionamento de 10% para quem oferecer e, eventualmente, fechar esse serviço. Tá bom? O serviço vale para vocês também, tá? Afinal de contas, somos empresários. Precisamos nos preparar para a reforma tributária que já está acontecendo. Também estou vendo muito isso, né? Não, a reforma tributária é só 2033. Começou em 2023 e muita gente não sabe. Começou para valer esse ano e o ano que vem o bicho vai pegar. A gente tem 3 alternativas. Primeira delas, adotar a postura, deixa como está, não vou mexer com isso não, vou só pagar as contas aqui, e gerar o fluxo de caixa. Depois eu vejo isso. Alternativa 2, a gente tem alguns que estão arriscando a fazer isso. Não, deixa que eu vou resolver isso sozinho. Vem cá, cliente, vamos sentar aqui, vamos estudar, vamos entender. E a terceira alternativa é a parceria. É conectar BPO financeiro com a contabilidade, com consultoria, com outros profissionais de outras áreas e oferecer algo sólido. E eu queria fazer um compromisso, o Everton colocou vários compromissos aqui no início. Eu queria fazer um compromisso da gente escolher a alternativa número 3, pode ser?
Pessoal, busquem parcerias para resolver isso. Se precisarem da fama, ótimo, a gente está à disposição, mas se tiverem um contador de confiança local, procure o contador. Consultoria. Estamos com uma oportunidade única nas mãos. Queria agradecer mais uma vez. Aqui está o meu contato pessoal. Fiquem à vontade de me chamar. Várias pessoas também já têm meu contato. Pode compartilhar à vontade. Agradecer o Everton pela oportunidade, tanto da parceria quanto desse momento que a gente está aqui. E a gente está com ouro na mão, gente. E tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Quem vai aproveitar esse dinheiro, o tempo dirá. Obrigado. Muito bem, Ricardo Faria. Nós que agradecemos. Obrigada. Parabéns por trazer luz a esse assunto tão delicado e importante, né?